Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana de aula e tivemos a semana de provas. Gostei bastante, certo, das respostas de vocês. Ainda faltam algumas provas a serem corrigidas, mas fiquem tranquilos que esta semana vocês receberão as notas, ok? E também espero que vocês tenham aproveitado bastante este feriado, certo? Feriado de Semana Santa, não é mesmo? Onde comemoramos a crucifixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por falar em ressurreição, que é a Páscoa de Jesus Cristo, desejo a você e à sua família uma feliz Páscoa, uma santa Páscoa, com muitas bênçãos vindos dos céus e que você consiga, certo, chegar ao final deste ano mais inteligente e que tenha aprendido bastante coisas. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. É segunda-feira, então iniciaremos com a nossa aula de português. Então, hoje iremos aprender um novo tipo de texto, certo? O texto anterior que nós lemos, não foi que nós aprendemos, foi um artigo científico, que você criou as ideias de mais ou menos do que é um artigo científico. E hoje nós vamos conhecer as fábulas, certo? Você até já pode ter lido fábulas, ter ouvido falar de fábulas, certo? Mas hoje nós vamos trabalhar a fábula, ok? E para isto, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 45, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 45. Se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, você pausa o vídeo e abre, certo, o livro na página 45. Então, agora que você já está na página 45 na nossa lição número 6, vamos lá. A cigarra e as formigas. Vamos começar? Você conhece a história da cigarra e das formigas? No verão, enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra cantava. Você imagina o que aconteceu quando chegou o inverno? Vamos ler a fábula em versos a seguir para saber? Então, você até pode ter escutado já essa história, pode até ter assistido um desenho animado sobre esta fábula, mas vamos agora ler novamente, ok? E ela está em versos. Vamos lá. A cigarra e as formigas. Houve um tempo, uma cigarra estava sempre a chiar. Ao pé do formigueiro, parava só para descansar. Seu maior divertimento era observar as formigas trabalhando dia e noite sem cessar. O bom tempo então passou. Veio chuva, muito frio, a cigarra ficou em apuros, sentindo fomes e calafrios. Sem abrigo, sem comida, com passos bem ligeiros, toque, 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 bateu então no formigueiro. A formiga friorenta, em um chalinho embrulhada, apareceu e pergunta: O que queres, cigarra? Parece tão desesperada. Tossindo e cheia de lama, a cigarra implora à formiga: Preciso de agasalho e um pouco de comida. O que fez durante o bom tempo? Quis saber a formiga. Depois de um ataque de tosse, respondeu a pobre mendiga: Eu cantava, bem sabes. Ah, então é você quem cantava enquanto todo o formigueiro trabalhava? Pois entre, amiguinha. Você nos proporcionou muita alegria com toda a sua cantoria. Entre, boa vizinha. Seja bem-vinda ao nosso formigueiro. Sare sua tosse e volte a cantar o verão inteiro. Então, esta é a fábula, certo, da cigarra e as formigas. Você pode até conhecer esta fábula de outra maneira, mas essa daqui tem um final diferente da tradicional. Se você não conhece a fábula tradicional da cigarra e da formiga,
Nas próximas aulas, nós veremos como é o final da fábula da maneira mais tradicional, certo? Então, vamos agora para a página 46, ok? Vamos lá, passe o livro para a página 46. Temos aqui, certo, duas definições dentro do estudo do texto, ok? Então, além da interpretação textual que você vai trabalhar hoje, vamos agora para duas definições de fábula e argumento. Então, hoje eu quero que você termine esse vídeo, certo? Termine o dia sabendo, aprendendo o que é uma fábula e o que é um argumento. Mas se quando eu terminar de explicar, você terminar de ver a videoaula, se você não entendeu, certo? Eu indico que reassista, certo? O vídeo todo, escute novamente a fábula e vá para os significados. Mas se mesmo assim ainda você ficar com dúvida, você me liga, ok? Então vamos lá. A fábula. Fábula é uma história curta que transmite um ensinamento. Em algumas fábulas, os personagens são seres humanos, mas na maioria delas são animais que falam e se comportam como humanos, ok? Então, o que é uma fábula? Então, fábula é uma história, certo? Então, você já sabe o que é uma história, não é? Que tem ali toda uma explicação, que tem os personagens, tem o começo, não é mesmo? Onde começa ali com a história. Claro, o começo começa, não é? Então, que tem o começo, que vai se iniciando, apresentando os personagens, depois mostram quem são os personagens, e tem o final, não é? Isso é uma história. Mas a característica da fábula é que ela é curta, ou seja, é uma história pequena, certo? E além de ser uma história pequena, todas as fábulas transmitem um ensinamento, certo? E nas fábulas podem ter, certo? Os personagens podem ser seres humanos ou podem ser animais com comportamentos humanos. Como assim, professor? Certo? Animais que falam, animais que andam, certo? Que cantam, que trabalham, certo? Então, tem essas características, certo? Se não forem seres humanos, ok? São animais com comportamentos humanos, certo? Então, fábula é uma pequena história que tem um ensinamento ou uma lição de moral, certo? E o ensinamento, por exemplo, da fábula da cigarra e da formiga, na versão que nós acabamos de ler, é que, certo? O companheirismo existe, certo? E, por exemplo, a cigarra cantava e alegrava as formigas, e por isso elas ficaram agradecidas, ok? Então, essa é a definição de fábula e o ensinamento da que nós acabamos de ler. Agora, no meio do estudo do texto, certo? Na segunda coluna da página tem uma outra definição, que é de argumento. Então, vamos lá ver o que é o argumento. Argumento é algo que se diz para convencer alguém de alguma coisa, ou para alterar a opinião ou o comportamento desta pessoa. Então, vamos lá. Argumento, certo? É algo que você pode falar, que eu posso falar, ou alguém pode falar, certo? Para convencer, ou seja, fazer uma pessoa mudar de ideia ou fazer uma pessoa a seguir sua ideia, certo? Ou seja, alterar a opinião ou comportamento da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa acha, vejamos, quadrilha chato. Então você pode dizer, ah, quadrilha é legal porque faz parte da cultura nordestina, tem passos, tem ritmos, tem música, é alegre, nessa época tem comida típica nos festivais de quadrilhas. Então é um argumento que você fez para a pessoa mudar de ideia, ou seja, passar a pensar de outra maneira e mudar o seu comportamento a frequentar os arraiais, certo? E começar a gostar de quadrilha. Então isso é um argumento, ok? São palavras, frases que você utiliza para convencer, para fazer alguém mudar de ideia ou mostrar que algo é bom ou ruim, ok? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje, onde lemos uma fábula, o conceito de fábula, que é uma história pequena,
não é mesmo? E com ensinamentos e o argumento, que é uma maneira de você convencer a uma pessoa. E como atividade de português, certo? Eu quero que vocês façam essa atividade da página 46 e da página 47. E quando terminarem, certo? Vocês enviam a foto para o meu privado. Qualquer dúvida, me ligue, ok? E lembre-se sempre que eu digo, mesmo que você tenha entendido, é sempre bom assistir a videoaula mais de uma vez. E às 9 horas você receberá um novo link para a segunda aula de hoje.